Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para refletir na palavra de Deus. Mas antes eu quero compartilhar com os irmãos uma situação que eu vivenciei esta semana por conta do falecimento de um ente querido. De segunda para terça-feira precisei deslocar para Goiânia e estar trazendo familiares para um sepultamento. No cemitério eu pude caminhar, por sinal um belíssimo cemitério do ponto de vista estrutural, e ali observar algumas lápides e, olhando aqueles túmulos, refletir a respeito da vida e quantas vidas ali poderiam estar representadas através daqueles túmulos, uma vez que há várias histórias ali. É interessante como esses momentos trazem para a gente várias oportunidades de pregar o Evangelho. Trazem para a gente várias oportunidades de pensar na vida. Trazem para a gente oportunidades de entendermos que sempre há tempo de recomeçar. Ali no momento onde eu estava dizendo algumas palavras no ofício fúnebre, eu pude, de uma certa forma, falar da palavra de Deus, utilizando a própria Escritura, para que todos ali refletissem a respeito de suas vidas, para que todos os familiares pudessem pensar como foi a vida da pessoa, do ente querido que ali estávamos para sepultar, e também pensar nas nossas próprias vidas. Eu trago para os irmãos uma reflexão em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26, onde nós não vamos fazer a leitura de todo esse texto por conta, para o vídeo não ficar tão extenso e a gente poder meditar. Mas eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 26, para entendermos um pouco a história desse momento do apóstolo Paulo, que estava preso numa prisão domiciliar em Roma, e desta prisão, e consequentemente traz ele à luz que a visão dele era que mesmo ele estando preso, mesmo algemado, mesmo sem poder sair daquele lugar, contribuiu também para a pregação do Evangelho, porque a sua vida servia ali como também uma pregação para o Evangelho. Paulo, ele deu testemunho na prisão, e através dessa circunstância em que ele estava, várias pessoas passaram a pregar o Evangelho. As pessoas passaram a estar pregando de uma forma ou de outra, e o próprio texto nos diz aqui que cada um tinha a sua motivação para pregar a palavra de Deus. E Paulo dizia, olha, o que importa é que Cristo está sendo pregado, e que o nome de Cristo deve ser engrandecido tanto na vida ou também na morte. Como ele dizia, tanto na vida dele quanto também na morte dele, o que importava era que o nome de Cristo fosse engrandecido. Essas reflexões muitas vezes nós trazemos e pensamos, nossa vida tem realmente engrandecido o nome de Cristo? As nossas vidas realmente elas trazem um testemunho que representam a vida de um cristão, a vida de alguém que viveu a palavra de Deus, a ponto de, no momento onde nós, ou quando chegar o momento em que nós estivermos ali num caixão, prestes a ser sepultado, as palavras que as pessoas que estão ali naquele momento vão dizer, são de pessoa, dizer para nós que nós somos ou fomos pessoas que viveram o Evangelho de Cristo, ou que nós desviamos do caminho do Senhor e por isso tivemos severas consequências por conta disso, a ponto de chegarmos ali naquele momento onde ninguém terá algumas coisas para nos dizer, que pelo menos tragam um certo conforto. Não para nós que estamos mortos, mas sim para os nossos familiares. Meus irmãos, o que eu penso é que nós estamos cada vez mais vivendo situações difíceis e momentos difíceis. E justamente nesses momentos difíceis, onde as pessoas olham para nós que somos cristãos, olham para nós que confiamos em Deus e querem ver em nós, querem ver em nossas atitudes, querem ver que temos realmente esperança em Cristo. Que esperamos, mesmo em situações difíceis, independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo, que estejamos engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero aqui trazer algumas reflexões acerca desta passagem de Filipenses, onde o que me chama mais atenção é o versículo 21, quando Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Nós vemos em momentos de sepultamento, momento de quando uma pessoa falece, em situações de desespero, pessoas que ali sofrem por conta do momento e da perda de um ente querido. E também pessoas que ficam tranquilas, entendendo que chegou o momento. E nós, muitas vezes, ficamos ali a pensar, mas será qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de alguém que tem esperança em Cristo. E entender que a palavra de Deus nos dá referências de que se a pessoa faleceu estará com Cristo ou não. Nesse momento, eu quero dizer para os irmãos que a nossa vida ela deve ser de testemunho do Evangelho, como nós podemos observar no versículo 12. Devemos viver o Evangelho de uma forma tamanha a ponto das pessoas olharem para as nossas vidas e verem Cristo. Elas têm que olhar para nós, e no momento que elas olham para nós, elas têm que enxergar na nossa própria feição, na nossa característica, na maneira como nós vivemos e como nós nos portamos Cristo. Além disso, através das nossas vidas nós devemos pregar o Evangelho em todas as situações. Independente do que está acontecendo, nós temos que pregar o Evangelho. Não há outra maneira para que as pessoas conheçam Cristo se não for se nós pregarmos a salvação. Imaginem só nesse momento onde nós estamos vivenciando o isolamento social, se o Evangelho não fosse pregado, se nós não tivéssemos outras estratégias para pregar o Evangelho, o que aconteceria? E mesmo com essas estratégias que nós temos para pregar o Evangelho, nós temos pessoas que estão negligenciando esse momento de estar tendo um momento a sós com Cristo, de estar tendo um momento com sua família em Cristo, de estar tendo um momento com as pessoas que o cercam com Cristo. Estamos muitas vezes optando por ter outros momentos, principalmente de lazer, e esquecendo de estar tendo esse momento onde temos a nossa edificação pessoal. O Evangelho deve ser pregado em todas as situações. É por isso que muitas vezes nós observamos estratégias sendo tentativas para que o Evangelho seja pregado e que alcance as pessoas que precisam ouvir Cristo. Precisam ouvir de Cristo. Também, como um terceiro e último ponto, nós precisamos conscientizar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós estamos vivendo e nós somos cristãos, nós temos que pensar que nós vivemos e devemos viver conforme a palavra de Deus. Não há outro meio. A nossa vida deve ser uma vida conforme a palavra de Deus. Toda referência, todo mandamento, todos os ensinamentos conforme o que a palavra de Deus nos diz. Por isso Paulo podia afirmar, para mim o viver é Cristo. Não importava outra coisa a não ser se fosse viver conforme a palavra de Deus. E o morrer é lucro. O morrer é lucro para o apóstolo Paulo, porque ele tem a certeza, por crer em Cristo Jesus, que ele estará na vida eterna com Cristo. Nós vemos que, até mesmo na própria palavra de Deus, nesse texto de Filipenses 1, do versículo 12 ao versículo 6, o apóstolo Paulo também deixa claro que o desejo dele era de estar com Cristo. Mas se pensasse carnalmente, ele também gostaria de estar com os irmãos de Filipos. Se nós pensarmos carnalmente, nós não queremos morrer. O interessante é que muita gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E o que nós precisamos é entender que em toda a nossa trajetória, nós temos que pensar em viver Cristo, em viver conforme a palavra de Deus, e entender que quando findar os nossos dias, nós teremos lucro. Lucro no sentido de pensar que depois dessa passagem nesta vida, a vida eterna é muito melhor porque nós estaremos com Cristo. Devemos pensar nisso. E dessa forma testemunhar Cristo em todos os momentos, em todas as situações de nossas vidas. Para durante toda a trajetória que nós estivermos vivendo. Para durante toda essa passagem que nós tivemos nesse mundo, as pessoas possam olhar para nós e realmente enxergar Cristo. Como Paulo tinha essa certeza, a ponto de incitar os irmãos que fossem imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Que possamos sempre imitar Cristo. E dizer tranquilamente que o nosso viver é Cristo e que o morrer para nós é lucro. Para que as pessoas reflitam no final dos nossos dias o quanto é importante viver o Evangelho e o quanto é importante a cada dia
estarmos desfrutando de todas as bênçãos que são derramadas sobre nós. E a partir daí, entendemos que neste mundo, o que as pessoas que estão aguardando, que estão esperando nesses momentos de dificuldade, é o nosso testemunho, é a pregação do Evangelho, para levar a elas, além do ensino, além do conforto, o direcionamento para as suas vidas. Que possamos refletir sobre tudo isso e estar sempre firmes com o nosso Deus, sempre tranquilos nos momentos de dificuldade, porque temos a certeza que esse Deus não nos desampara e nem nos nossos últimos dias Ele nos abandona, porque Ele sabe que depois da nossa passagem aqui, nós estaremos com Ele. Que Deus abençoe vocês e que a cada dia nós estejamos firmes, meditando na palavra de Deus e sendo edificados por ela. Que Deus nos abençoe imensamente como tem nos abençoado. Amém?